Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de eletromagnetismo, aula 7. Dentro de indução magnética, vamos começar com fluxo magnético. Fluxo magnético, a gente tem que entender o seguinte, é uma grandeza escalar que utilizamos para medir o número de linhas de indução que atravessa a área A de uma espira imersa em um campo magnético de indução. Tá? Nesse caso, a nossa espira é retangular. Então, no primeiro caso, ela é colocada de tal forma que várias linhas atravessam essa área interna dessa espira retangular. Tá certo? Se a gente inclina um pouco, note que a área que delimita a região das linhas que atravessam a espira fica menor. Tá certo? Fica delimitada por A e aqui BX. Base vezes altura, a área ficou menor. Então você tem um número menor de linhas, né, atravessando. Então o fluxo aí, ó, é menor, porque aqui a gente tem mais linhas de campo atravessando nessa posição. E nessa última posição, nenhuma linha atravessando a espira. Tá bom? Então o fluxo ele vai medir o quê? O número de linhas, né, de indução que atravessam a área delimitada pela espira. Agora, dá para medir essa área? Tá. Então, aqui, no primeiro caso, a área que esse campo magnético está atravessando, as linhas estão atravessando, é dada por AB, base vezes altura, né? Os dois lados aqui da nossa espira retangular. E no caso que ela está inclinada, né, é só a gente pensar na projeção. Então, a espira tem lado B aqui, aí tem um ângulo θ. Uma coisa importante é o seguinte, para a gente determinar esse ângulo θ, a gente vai usar um versor, né, que é um vetor unitário, que determina a posição da nossa espira. Né? Seria perpendicular à área, né, à superfície da espira, com relação à linha de campo. Tá certo? Então, nesse caso, a linha de campo está perpendicular ao solo, né, aqui, ó, e o nosso B forma um ângulo θ. Então, esse ângulo θ, né, é o que a gente vai usar para considerar nos nossos cálculos. Então, fazendo aqui todo o malabarismo, né? Então, o ângulo θ que ela foi inclinada, aqui é 90, 90 menos θ aqui é θ. Então, tanto esse ângulo aqui é θ quanto esse. Na nossa figura, né, qual vai ser o lado aqui BX, né? Esse B cosseno. Então, por que B cosseno? Porque assim, isso aqui é o cateto adjacente. Cosseno de θ é o cateto adjacente BX pela hipotenusa B. Então, BX, multiplicando em cruz aqui, é o B cosseno de θ. Então, qual que vai ser a área? Vai ser A, B cosseno de θ. A vezes B cosseno de θ. Então, essa nova área, a linha aqui, delimitada, ela vai ser A, que é o AB, que é anterior, vezes o cosseno de θ. Então, fica bem fácil de determinar qual é a área que as linhas de campo estão atravessando. Tá certo? Então, nesse caso aqui, vai ser, como que eu vou calcular essa área? É a área da espira vezes o cosseno de θ. Olha que legal. E no nosso último caso, 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então a área vai ser nula. Não tem nenhuma linha de campo, nenhuma linha de indução atravessando a área da nossa espira. Então vamos analisar o fluxo nessas três situações. Então o fluxo, né, é um jeito da gente medir o número de linhas que atravessa a área da espira. Então é dado pelo valor, né, o módulo do vetor indução magnética vezes a área vezes o cosseno de θ. E a gente vai entender melhor por que tem esse cosseno de θ. Então, na primeira situação, a espira, né, tem o vetor normal colocado paralelo às linhas de campo, certo? Então, o ângulo que forma entre esse versor N e a linha de campo é zero. Cosseno de zero dá 1. Então, a gente tem a área total A vezes B. Então, o fluxo é dado pelo módulo do vetor de indução magnética vezes essa área. Tudo bem? Então, nós temos a área total da espira aqui sendo atravessada pelas linhas de campo. Agora, nessa situação, veja que acontece o seguinte, né? A gente está inclinando a espira. Então, pensa num telhado. Nesse caso, a sombra gerada por um telhado nessa posição
seria A vezes B. E quando você inclina esse telhado, você tem A e aqui apenas B cosseno θ. A sombra diminui quando você inclina, certo? Então, as linhas de campo que atravessam, elas estão delimitadas nessa área aqui, A e B cosseno de θ, que a gente acabou de ver, que é o cateto adjacente do lado B, né? Então, como é que fica? A gente vai determinar o ângulo entre a normal, esse versor normal, e as linhas de campo. Tem um ângulo θ. E a gente já viu que esse lado aqui vai ser B cosseno θ. Então, a área nova, né, que a gente permite a linha de campo atravessar, vai ser A vezes o B cosseno θ. A vezes B é a área da nossa espira, aqui, ó, A vezes B. Então, a linha vai ser A cosseno de θ. O fluxo é o módulo do vetor indução magnética vezes a área que as linhas estão atravessando, certo? Só que o A' é A cosseno θ. Então, essa daqui vai ser a fórmula geral para qualquer posição da nossa espira. E no último caso, o versor é perpendicular à linha, ou seja, forma 90 graus. Cosseno de 90 é igual a zero. Então, a área que as linhas atravessam é nula. Portanto, o fluxo magnético aqui nessa última situação é nulo. Ok? Agora, um outro jeito de mudar o fluxo magnético é mudar a intensidade do vetor indução magnética, certo? Do valor de B. E como a gente faz isso? A gente pode representar pela densidade de linhas. Então, aqui como a densidade é maior, o campo magnético nessa primeira situação é maior. Nesse aqui, a densidade de linhas é menor. Então, a gente sabe que aqui o campo magnético, né, o valor do vetor indução magnética é menor. Então, B1 é maior do que B2. Tá? Se a gente está mantendo a mesma área, a gente consegue diminuir o fluxo, diminuindo a intensidade do vetor indução magnética, do nosso campo magnético. Tá certo? Então o fluxo na situação 1 é maior do que no fluxo da situação número 2. É só a gente observar o número de linhas que atravessa. Né? Pensa numa chuva muito intensa atravessando aquela área da espira e numa garoa atravessando essa espira, a mancha que deixaria no chão. É isso. Agora, a unidade do nosso fluxo magnético é o campo magnético, Tesla. A área, metro quadrado. Então, Tesla vezes metro quadrado vai ser o nosso Weber. Tá certo? É a unidade de fluxo magnético. Wilhelm Weber, né, foi um físico alemão. Tá certo? Então, espero que tenham gostado da explicação. Né? A gente vai entrar ainda na lei de Lenz, na lei de Faraday-Neumann, tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Espero que tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. E valeu, grande abraço a todos!